Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias e a sua resede dura para sempre. É nova a cada manhã essa bondade infinita, como que eu gosto de dizer, terrível bondade de Deus, terrível amor de Deus, terrível misericórdia de Deus. Nós então voltamos aqui ao capítulo 29 de Gênesis. Nós estamos fazendo de 20 em 20, 30 mais ou menos assim, para não cansar, né? Para a gente ter um refrigério, para vocês não se cansarem de mim também. E nós vimos aqui o casamento, a servidão de Jacó a Labão, a enganação de Labão a Jacó, e agora ele está com a Raquel, e ele vai trabalhar mais 7 anos para receber a. Ele está com a Lia e vai trabalhar mais 7 anos para receber a Raquel. E depois, então, parece-me que ele concorda, o Jacó, com aquilo que o Labão pediu, mais 7 anos. E ele então faz o seguinte: ele casa com a Lia, e o Labão fala, então espera agora passar a semana, né, da Lia, e depois o Labão vai e entregou para o Jacó a Raquel. Não se esquecendo que para Lia, o Labão entregou a Zilpa, a serva da Lia. E agora que ele vai entrega depois de uma semana para o Jacó a Raquel também, ele entrega a Raquel e também entrega também a serva de Raquel, que é a Bila. E aí o Jacó vai e ama mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo Labão outros 7 anos. Bom, novamente uma problemática aqui. Lembra que eu falei da lei, que muitas coisas da lei iriam ser oriundas do comportamento de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então também aqui na frente não podia ter mais de uma mulher, né? E aqui tem duas mulheres. E volta à mesma problemática da questão do Isaac, que amava mais Esaú, e também da Rebeca, que amava mais a Jacó. E aqui o Jacó ama mais a Raquel do que a Lia. Aí é uma brincadeira no nosso meio que diz que Jacó era uma pessoa que não tinha estudo, porque ele amava a Raquel e não lia, né? Não lia de ler. Mas é uma brincadeira tão boba, mas tudo bem, não é uma brincadeira. E então vai servir. Bom, aí o Jacó vai coabitar com essas mulheres. Olha só o que acontece. Nossa, essa confusão, esse rolo, esse fuá, que eu gosto de falar fuá, essa história embolada. Volta a dizer dos fundadores, né, daqueles que foram chamados para fundar a nação de Israel, que deveria depois expressar o Deus único, né? Essa nação monoteísta. Então vai, olha só, a Lia é a não amada, tá certo? Ele ama a Raquel e não ama a Lia, e a Lia não amada. Aí, olha só, Deus, aqui está dizendo que Yahvé, né? Yahvé, que aqui nós estamos no 29:31, eu vou ver aqui, 29:31, que é justamente isso. E viu Yahvé, né? O que se aqui desestimada Lia. E aqui no texto da revista e atualizada diz que o senhor viu que a Lia era desprezada. Ela era desprezada pela irmã, tá bom? E também era desprezada pelo marido, porque ele amava a outra. Olha só. Então, tudo bem que você pode até dar uma desculpa para o Jacó, que não foi isso que ele havia combinado com o Labão. Só que agora também a outra era esposa também, né? E por isso depois vem a questão, não pode ter várias mulheres, só uma mulher. E é estranho porque lá na frente o próprio Davi e o próprio Salomão então, vai ter 700, eu não sei se é 300 esposas e 700 concubinas ou 700 concubinas e 300 esposas. E também Davi vai ter também um monte de esposa também. Então diz que não podia, era uma só. Então vem aqui a história do Jacó que vai gerar os seus filhos. E essa Lia que era desprezada, Deus a fez fecunda. Olha que interessante, né? E ela tem ao passo que a Raquel era estéril. É engraçado que a Sara era estéril, a mulher de Abraão. A Rebeca era estéril, a mulher de Isaac, e agora também a Raquel, a quem Jacó amava, era estéril, e a mulher que era desprezada, aquela Lia, ela então vai gerar. E dá então um filho, e o primeiro filho, que é o primogênito, o Ruben, que Deus, Yahvé diz ela, né, que Deus atentou para a aflição dela, né? Ruben significa, olhe, um filho, né? Tem um filho.
E nasce o primeiro, o primogênito, que lembra que eu falei que vai perder a primogenitura para José. E depois ela também concebe novamente. E deu o nome do segundo filho dela, do que o Senhor viu que ela era preterida, e me deu um outro filho, pois o nome dele é Simeão. Simeão é aquele que significa aquele que escuta, né? Simão, na verdade, né? Simeão, o segundo que escuta, né? O que escuta. E depois a terceira vez para Lia, e ela dá à luz a um outro filho, e desta vez se unirá mais a mim e o meu marido, porque lhe dei 3 filhos, e vai ser o Levi, né? Levi é aquele o apelo, o que une, né? O apelo de unir, a questão de unir. E ela então fica novamente grávida 4 vezes seguidas, e ela dá luz a um filho, e ela diz que esta vez o louvarei ao Senhor, o louvor, e dá o nome de Judá, e ela para de dar luz. Judá significa louvor. Olha só que interessante. Você tem a mulher que é amada, a Raquel, e você tem a desprezada, no caso aqui, do texto que foi dito, que era desprezada, não é isso? E no texto aqui que a gente leu do hebraico, era desestimada, da rejeitada, como Agar também. E é dela que vai nascer o quarto filho dela, que é o Judá, o louvor. E é dessa linhagem de Judá. Então você tem os filhos de Jacó aqui, e desse quarto da desprezada, da Lia, é que vai vir Judá, e de Judá vai vir lá embaixo Jesus. Não é do filho Benjamim e também não é do filho de José, que vai ser os filhos da Raquel, que vem a linhagem de Jesus. É da desprezada, é da rejeitada da Lia que vem Jesus, né? Bom, aí cessa ela de dar, né? E interessante porque nós temos essa questão do desejo do ser humano, né? De ser reconhecido, de ser amado. É o verso 30 que fala que o Jacó amava Raquel e não a Lia, né? Às vezes a gente... Porque você tem aqui a rejeição, a falta de amor do marido, mas você tem um acolhimento, né? Um abraço, um, uma coisa especial de Deus para ela, né? Ela então vai agradecer, vai engravidar. Só que, infelizmente, também existe o nosso erro, porque ela vai engravidar e ela vai, em vez dela ficar feliz e humilde, ela vai tentar se vangloriar em relação à irmã. É complicado, né? Então você é desprezado, é igual aquela questão de nós perdoarmos, né? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina: perdoa os nossos, né, como nós temos perdoado, né? Assim como Deus tem perdoado. Então, se nós entendêssemos esse perdão de Deus para a nossa vida, talvez o mundo fosse bem diferente em relação aos problemas familiares, de sociedades, de amigos que acontece, essa questão da pessoa não perdoar o outro, né? Então, como eu fui perdoado pelo Senhor, que eu possa então perdoar o outro. E aqui a Leia, em vez de ela chegar e perdoar o Jacó e a Raquel, ela vai se vangloriar, vai se ufanar, vai se encher, porque agora tem 4 filhos. Então vai começar o fuá, a bagunça dentro da família. Vamos ver o que vai acontecer aqui no capítulo 30. Bom, aí a Raquel, que não dava filho, ia vendo que a Lia tinha filho, teve ciúmes da irmã. Tá bem aqui, ó. E teve ciúmes da irmã. Vamos ver o que diz aqui. E Raquel, que não gerava para Jacó, se enciumou, Raquel. Ficou com ciúmes da irmã, né? E ela chega para o Jacó e ela fala assim: dá-me filhos, pô. Aí o Jacó fala assim: peraí, ele ficou irado, ele se irou, diz o texto aqui que ele se irou com Raquel. E diz: por acaso eu estou em lugar de Deus, né? Que ao teu ventre impediu frutificar, né? Eu não sou Deus, então não me fala nada disso para mim. Ele se ficou com raiva dela e se irou e tal e falou. Aí olha só o que acontece. A Raquel pega a sua serva da mesma forma que Sara fez com Agar, pega a Bila, a serva, e fala para ele assim, ó, para o Jacó: coabita com a minha serva
para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Lembra que isso era permitido e tal, tal. E os caras então aproveitavam a situação e a Bila foi dada como serva, como mulher para ele e o Jacó a possuiu. E a Bila então vai dar luz, cara. Ela fica grávida e dá luz. Então a Raquel, porque a serva dela deu à luz, ela vai também se vangloriar. Deus julgou a minha causa e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan Justiça. Então, a justiça de Deus. Olha só, como a gente faz as coisas dessa maneira, ainda põe Deus no meio, né? Deus me fez justiça. Não, Deus não fez nada. Ela que foi e colocou a serva dela para deitar-se com o marido dela para poder gerar. E aí Deus é que vem, né? E novamente a Bila fica grávida, já é o sexto filho de Jacó, né? De Raquel, e deu à luz a um segundo filho. Aí volta a Raquel de novo, com grandes lutas, né? Eu tenho competido com a minha irmã, cara. A irmã não teve culpa também. O pai deu ela, né? Ela não teve culpa. E parece, pelo que o texto que a gente leu aqui, que ela gostava do Jacó, a Lia. E eu logrei prevalecer, né? Aí coloca o nome de Naphtali, lutar ou luta corporal. O nome dela, lutei com a minha irmã e prevaleci, e eu tenho competido com a minha irmã. Cara, é uma coisa muito estranha. Bom, aí a Lia, que já tinha tido 4 filhos e vê o que está acontecendo, bom, ela deu agora a Bila para ele como companheira, então ela vai e ela então vai mandar que a Zilpa, a serva que o pai dela deu para ela, também se deitasse com o seu marido Jacó como mulher. E a Zilpa, a serva da Lia, deitou com Jacó e também ficou grávida. Aí a Lia vai e fala: Nossa, eu sou afortunada, porque ele deu mais um filho, e vai chamar ele de Gad, ou seja, fortuna, significa que é o sétimo filho do cara, né? E depois a Zilpa, de novo, a serva dele, fica grávida, como a Bila também ficou de 2, a Zilpa também fica de 2, que é o oitavo filho. E então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Aser, que é Aser, que é feliz, né? É uma coisa muito maluca, a gente pensando bem, é complicado isso aqui. Mas aí a coisa piora ainda, piora, né? Porque o Rubem, o primeiro filho primogênito, que é o filho da Lia, ele está lá no campo, está ceifando lá o trigo, e ele acha umas mandrágoras lá, né? Acha umas mandrágoras, que devia ser da erva, é uma erva, né, da beladona, e era considerada afrodisíaca, né? Então você tomaria aquilo e a mulher ficaria grávida, né? E o Rubem acha as mandrágoras e tá do campo e traz a Lia, traz para a mãe dele as mandrágoras. Bom, aí a Raquel sabe o que aconteceu e ela fala: Bom, agora eu vou tomar esse afrodisíaco, isso aqui vai fazer que eu fique fértil e vou ter um filho. Aí ela vai falar com a irmã para dar as mandrágoras para ela. E a irmã vai responder: Pô, você já tomou o meu marido. Olha só a história como é que está indo. Você vai também tomar as mandrágoras do meu filho? Né? Aí a Raquel diz para Lia: Ó, então o Jacó vai te possuir essa noite, né? Você vai deitar com ele. É uma questão aqui, sei lá, né? Mas a Bíblia não esconde, é isso que eu acho interessante. E então vai deitar, você me dá as mandrágoras para mim e você deita com o Jacó hoje, vai coabitar com ele. E quando o Jacó vem do campo na tarde, aí a Lia vai se encontrar com ele. E olha só o que ela fala para o marido: Essa noite você vai me possuir, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Olha só a conversa entre eles. Parece uma questão pornográfica isso aqui, né? Então eu dei para outra, ela me alugou você nessa noite, eu paguei pelos preços por você, a questão das mandrágoras que meu filho achou. E o Jacó vai deitar com ela. E interessante diz no versículo 17, eu não sei como é que está aqui, 17, e escutou Deus a Lia. Eu não sei se a Lia orou a Deus alguma coisa, e a Lia vai deitar com o Jacó porque comprou a noite dele, no caso, o corpo dele, e Deus então vai recompensa ela, e ela fica grávida. E ela fala: Deus me recompensou. E Issacar, que é recompensa, é o oitavo filho.
E a Lia concebeu outra vez, né? Então a Lia tem 6 filhos com o Jacó. E me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido. E aí ela acha que ela vai ter 6 filhos e o marido vai trocar ela pela Raquel. Né? É tudo sempre um jogo entre eles, né? Sempre um jogo. Então concebeu excelente dote. Aí é o que ela diz: desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E chamou de Zebulon, que é habitação. E depois ela fica grávida de novo, só que agora é de uma garota, a Diná. E ela fica dada. Bom, nessa confusão, nesse fuar, nessa briga, nessas intrigas, né? A gente vê bem aqui a questão de intrigas, de, 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 de familiares aqui, coisas terríveis. E então Deus vai se lembrar de Raquel e vai ouvir também, talvez ela estivesse orando, e vai ouvir também a Raquel, e Deus a fez fecunda, e ela então vai ter um filho. Né? E ela diz, ó, Deus me livrou do meu vexame, no versículo 23, e no versículo 24 ela chama o 12º filho de, de 11º, né? De Jacó, de José, né? Possa ele, Deus, acrescentar, é o que significa o nome de José. Possa ele, Deus, acrescentar. Então tem essa jogo, depois ela vai ter mais um filho que é o Benjamim, né? E é muito, muito, muito estranho tudo isso, né? Porque a gente tem, muitas pessoas têm esse grupo de iniciadores, de patriarcas, como pessoas santas, né? E a gente vê que não é nada disso não, né? É um fuar total, é uma confusão total, e Deus está no meio daquilo lá. Às vezes ele é colocado na história sem ele estar na história, sem ele nem saber, né, no caso, e colocam ele como se fosse as irmãs brigando, competindo entre uma e outra, e pagando o aluguel do marido, uma coisa muito, muito embolada aqui, muito... Bom, aí chega no versículo 25 do capítulo 30, o Senhor abençoa o Jacó, assim como abençoou Abraão em questão de riqueza, assim como abençoou também o Isaac. E o Jacó vai tomar conta do gado, dos caprinos, ovinos lá, e do gado de Labão, e o pagamento dele vai ser alguns animais. É lógico que o Labão, volta e meia, depois a gente vai ver o texto mais para frente, que o Jacó reclama disso, vai enganá-lo várias vezes, mas mesmo assim ele começa a prosperar. Ele prospera tanto que ele fica mais rico do que o próprio Labão. E aí também há uma questão de ciúmes do Labão em relação a questão de Jacó ser rico, porque no versículo 43 do capítulo 30, o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e camelos e jumentos. Né? Em 6 anos, com a bênção de Deus, Jacó formou a sua riqueza e tornou-se mais rico do que o próprio Labão, o seu empregador, no caso. E aí, o Jacó começou a ouvir os comentários dos filhos de Labão, dos irmãos da Lia e também da Raquel, né? De que o Jacó havia se apossado das coisas do pai deles, né? E começaram a ficar com raiva de Jacó, e porque a riqueza, ou seja, a glória do Jacó estava maior do que a do Labão. Aqui vai ser glória mesmo, deixa eu ver aqui um pouquinho só. É no capítulo 1, 31, versículo 1. Tudo que nosso pai possuiu, fez toda a posse a esta. Né? Então ele essa glória, essa riqueza todinha. E também o Jacó também reparou nos olhos do Labão e viu que não eram mais favoráveis os olhos de Labão para com Jacó. E o Jacó começa a ficar meio cabreiro com o Labão e os seus filhos. Aí vem a intervenção de Yahvé, no capítulo 31, versículo 3, o próprio Yahvé vai falar com Jacó. Ó, volta para sua terra, né? A terra de teus pais e a tua parentela, e eu vou ser contigo. Então o Jacó chama Raquel, chama Lia, chama lá os seus filhos e vai falar, olha, tem alguma coisa aqui no meio dos seus irmãos, dos seus pais, e Deus falou para eu voltar
para a terra dos meus pais lá, né? E vocês sabem que seu pai tem me enganado faz tempo e tem toda vez trocado o meu salário, mudado, e eu não fiz mal nenhum para ele e Deus me abençoou. Quando ele falava que os salpicados eram os meus, seriam os meus animais, nascia salpicado. Quando ele falava que era listado, nascia listado. Ele não tem culpa, né? Assim Deus tomou o gado do teu pai, de vocês, e deu para mim, né? Então está chegando, por sonhos Deus me revelava como deveria ser os machos, as fêmeas, e ele foi prosperando, ele vai contando. E o anjo do Senhor me disse em sonho, né? Volta para tua terra aí. Aí eu sou o Deus de Betel, Betel, a casa de Deus, onde você ungiu aquela coluna lá, onde me fizeste, você me fez um voto, aquele voto que não precisava ter sido feito. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de teus parentes. Foi Deus que falou com ele. E a Raquel e a Lia vão dizer para ele, não, tudo bem, nosso pai também, a nossa herança, e ele quer a nossa herança também. Então a gente concorda com você e a gente vai embora com você. Eles preparam tudo para ir fugidos, porque o Labão está fazendo um trabalho longe, 3 dias de distância da onde eles estavam, e Jacó com suas mulheres e seus filhos prepara tudo e foge. E tem um problema aqui. No versículo 19, a Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Então todos eles tinham lá um ídolo, e isso só não é o pessoal fora não, viu? E nós temos na Bíblia aqui muita gente, inclusive até o Davi também na casa dele em Milca, tinha um ídolo lá dentro lá, né? O Davi. E todos eles tinham um ídolo. E depois nós vamos ver depois o próprio Jacó pegando os ídolos do acampamento dele, ele como o chefe do clã, não podia permitir isso se ele adorasse mesmo o Deus único ali, não poderia permitir que outras pessoas do clã dele, que seria as suas esposas e seus filhos, tivessem ídolos, e tinham também. Então a Raquel furta o ídolo do pai e eles fogem, né? Fogem da presença do Labão. Tá certo? Então, nós temos, se tem tempo ainda, vamos parar por aqui, nessa fuga do Jacó, e vamos no próximo vídeo terminarmos com essa volta do Jacó de Padan Aram para a Palestina, para a terra prometida, que é a Palestina, para o pai dele, Abraão, para o pai dele, o Isaac, para o avô dele, Abraão, e para ele também. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.